Continuemos os conceitos associados à orientação a objeto. Nós já vimos a definição de classe, nós já vimos a definição de abstração, vimos a definição de objetos, atributos, métodos, e agora nós vamos continuar com os conceitos associados, os principais conceitos associados à orientação a objeto. Um desses conceitos, que inclusive é um dos pilares da orientação a objeto, é o que a gente denomina de herança ou reutilização. A herança, ela representa a propriedade pela qual uma classe pode herdar características e comportamentos de uma outra classe. Então, por exemplo, na análise estruturada se trabalhava a implementação de determinadas características, determinados métodos e depois trabalhava isso novamente. Então, por exemplo, se eu tinha um funcionário, eu tinha um fornecedor e eu tinha um cliente, no funcionário eu ia cadastrar todas as características que pertenciam a ele, por exemplo, nome, endereço, CPF, RG. Então eu ia ter uma tabela para funcionário. Dentro de cliente, de fornecedor, eu ia ter uma outra tabela que também conteria o campo nome, endereço, CPF, RG, os campos. E depois em cliente a mesma coisa. Então essas informações, elas eram armazenadas em mais de um local. E não existia o que a gente chama de herança ou reutilização. Nesse caso, o conceito de herança está associado ao reaproveitamento de atributos e métodos. No exemplo que eu mencionei, seria o reaproveitamento de atributos, otimizando o tempo de desenvolvimento, além de permitir a diminuição de linhas de código, bem como facilitar futuras manutenções. Então, quando eu reutilizo, que eu não preciso implementar novamente, isso quando eu falo em métodos, vamos supor que eu tenha um método chamado validar CPF. Esse método validar CPF, eu posso implementar ele uma única vez e fazer uma reutilização nas outras classes às quais eu precisar desse método. Então, eu não preciso implementar o método em 10 classes diferentes. Eu posso implementar esse método uma única vez e fazer chamada a esse método através do que a gente chama de herança. Então, nesse contexto, eu diminuo as linhas de código e as futuras manutenções. Isso porque eu tenho menos código, então vou ter menos linhas para poder manter. Meu software vai ser mais fácil de manter. Então, vamos pensar nessa seguinte situação. Eu tenho uma classe aqui chamada meio de transporte. E esse meio de transporte, quando eu instancio, se eu pensar na instanciação, eu vou ter esse carro de passeio e eu vou ter o avião. Vocês concordam comigo que esses dois meios de transportes aqui, eles têm características que são semelhantes? Então, por exemplo, para esse meio de transporte aqui, eu tenho que cadastrar algumas informações que para esse eu também tenho que cadastrar. Então, para que eu vou cadastrar em dois lugares diferentes as mesmas informações, se eu posso cadastrar tudo aqui numa classe que chama meio de transporte e depois a minha classe carro de passeio vai herdar essas informações de meio de transporte e também esse aviãozinho ele vai herdar essas informações de meio de transporte. Existem dois tipos de herança, que é o que a gente chama de herança simples e herança múltipla. Quando a gente fala de uma herança simples, eu estou dizendo que uma classe vai herdar informações de uma única classe. Então, preste atenção nessa situação aqui, que eu já tenho uma representação em termos de classe, mas já voltada já para análise orientada a objetos. Aqui eu apresento a definição, mas a parte de prática disso a gente vai trabalhar na O05, onde eu abordo o diagrama de classe propriamente dito. Então vamos imaginar que eu tenho uma classe chamada animal, e para esse animal eu tenho características que são comuns a esses tipos de animais e eu tenho características que são específicas. Quando a gente trabalha com a questão da herança, eu modelo uma classe e nessa classe superior ou nessa classe mãe, eu especifico todos os atributos. Nesse caso aqui, essa classe não foi representada nenhum atributo, só o método. Eu especifico todos os atributos e todos os métodos que são comuns. Existem alguns atributos e métodos que são específicos, então o que a gente chama de classe filha. Então nessas classes filhas que estão embaixo aqui, eu represento os atributos e os métodos que são específicos. Então se eu perguntasse, por exemplo, sendo que essa representação aqui é a representação da herança, então essa classe ave está herdando todos os atributos e métodos que essa classe animal possui. Se eu perguntasse quais são os atributos de mamífero, eu teria o atributo pelo. Por quê? Porque essa classe não tem nenhum.
Quais são os métodos da classe mamífero? Ele tem um método mamar e tem um método locomover. Isso porque essa classe mamífero, ela herda todos os atributos e métodos dessa outra classe. Então, se eu perguntasse quais são os atributos de ave, eu teria bico, e quais são os métodos de ave, seria locomover e pôr ovos. Por que esse locomover está nessa classe mãe? Porque ele é um método que ele é executado por esses dois animais aqui. Se eu fosse implementar ele tanto na classe mamífero quanto na classe ave, vocês concordam comigo que eu tinha um aumento de código? Então, eu ia implementar o mesmo método em dois lugares diferentes. Então, nesse caso, a gente utiliza os conceitos de herança. O que é isso? Todas as informações que forem comuns, eu coloco numa classe chamada classe mãe ou superclasse, e a partir daí eu faço as especializações das classes que vão herdar. Lembrando que a seta aqui na herança ela é sempre voltada para a classe mãe, porque essa classe está herdando dessa, e tudo que é comum vem aqui, tudo que é específico eu coloco nas classes abaixo. Outro exemplo, por exemplo, aqui que poderia ser, eu poderia ter uma classe chamada funcionário aqui e poderia ter uma classe aqui chamada professor e outra classe chamada coordenador. Na classe funcionário em cima eu ia colocar nome, endereço, CPF, RG. Na classe professor eu ia colocar titulação, ia colocar, por exemplo, lançar nota, lançar frequência. E na classe coordenador eu poderia colocar, por exemplo, aqui, validar notas, conferir diários, que seriam ações específicas do coordenador. Então, quando uma classe herda de uma única classe, a gente chama isso de herança simples. Então, eu tenho subclasses, que são, nesse caso, mamífero, ave, herdam e utilizam características e métodos da superclasse. Tá? Então, eu tenho aqui um conceito de herança. Uma variação da herança seria a herança múltipla, que ocorre quando uma subclasse ela herda características de duas ou mais superclasses, podendo a subclasse herdar atributos de diversas superclasses. Nesse contexto, até aqui a gente tem a mesma coisa. Eu tenho um animal, eu tenho um mamífero e tenho a ave, que era do exemplo passado. Só que eu tenho o ornitorrinco, que ele é um mamífero, mas também é uma ave, que é esse animal aqui. Então, esse ornitorrinco, ele herda características desse mamífero e dessa ave. Então, a herança múltipla é quando eu tenho uma classe que ela herda informações, ela herda atributos e métodos de mais de uma classe. Quando a gente for trabalhar o diagrama de classe, eu vou mostrar mais pontualmente alguns exemplos práticos. Então, vai ficar mais claro da gente entender esse conceito que é tão importante dentro da orientação a objetos. Outro conceito é o que a gente chama de encapsulamento. Ele representa o ato de reunir em uma mesma estrutura chamada classe as características e comportamento dos objetos de uma mesma classe. Então, aqui quando eu encapsulo as estruturas, que são os atributos, e o comportamento, que vão ser as ações. Então, nesse contexto, eu tenho esse armazenamento ou esse encapsulamento dessas informações aqui dentro. Outro conceito que a gente pode associar seria utilizamos um objeto sem necessitar conhecer o seu conteúdo. Eu vou usar um exemplo conceitual. Quando você pisa no acelerador do carro que você vai dirigir, você concorda comigo que você abstrai todas as outras características que estão a partir do ato de você pisar no acelerador? Porque o que acontece? Você pisa no acelerador, é uma ação que você executa. Só que por trás do pisar no acelerador, você concorda comigo que existe inúmeras outras ações que fazem com que o carro ande, que ele acelere? Então, essas características, a gente diz que a gente abstrai, a gente deixa de lado. Por que a gente abstrai? Elas estão encapsuladas, elas estão armazenadas, elas estão a partir o ato de apertar o acelerador. Então, quando eu falo encapsular, e ele é tão importante na orientação a objeto, porque quando a gente implementa, o usuário não precisa saber como funciona, ele precisa saber utilizar. No caso do acelerador, ele precisa saber que ele precisa apertar, mas a gente não precisa deixar com que o usuário sofra ou que ele tenha que entender como que esse processo funciona. Por quê? Porque aquilo está encapsulado, ele está armazenado.
Para demonstrar um pouco mais esse conceito, eu também procurei um vídeo que eu achei bastante interessante. Eu acho importante a gente compartilhar e utilizar informações que já estão disponíveis e agregar valor. Então, nós vamos assistir junto parte do vídeo que está disponibilizado nesse link. Agora nós vamos falar de outro pilar da orientação a objetos, chamado encapsulamento. Encapsulamento é uma maneira de encapsular a complexidade escondendo os detalhes de implementação dentro de uma classe. Vou mostrar um exemplo para você. Imagine que essa cebola é a classe cliente. Dentro da classe cliente, eu tenho os campos nome, endereço e e-mail que estão escondidos dentro da classe cliente. Nenhum outro código na aplicação consegue acessar essas informações diretamente. Dentro da classe cliente, eu também tenho escondido as lógicas, né, para realizar as operações, como validar dados, obter e salvar o cliente no banco de dados. Nenhum outro código na aplicação também consegue acessar essas informações diretamente. Esse é um dos principais benefícios do encapsulamento. Apenas a classe cliente conhece os detalhes da implementação. Se eu quiser expor essas informações desses campos para fora, né, para que outras classes possam enxergar essas informações, eu utilizo get e set. Se eu quiser expor essa lógica que está encapsulada dentro da classe cliente, eu utilizo métodos. E juntos, né, os getters e setters, né, com os métodos, eles formam a interface da classe cliente. Bom, a gente vai falar mais sobre interface mais para frente, então não se preocupe muito com isso agora, certo? Veja o seguinte exemplo. Eu tenho uma aplicação web e eu preciso acessar uma informação que está no campo nome dentro da classe cliente. Bom, eu acesso a propriedade nome através do get e essa propriedade vai acessar a informação, né, que está dentro do campo nome. Ela vai manipular essa informação se for necessário e vai devolver o nome para a minha aplicação web. Se eu quiser, por exemplo, realizar uma operação como obter o cliente do banco de dados, eu preciso chamar o método obter e esse método obter é que vai realizar toda a lógica para obter esse cliente do banco de dados e devolver para a minha aplicação esses clientes. O encapsulamento ele tem algumas vantagens, como por exemplo, proteger os dados, né? Todos os dados que estão dentro da classe, eles estão protegidos e isso evita, né, que outras classes, né, que outras partes do sistema possam corromper essas informações. Além disso, ele ajuda a gerenciar a complexidade, já que apenas a classe conhece os detalhes da implementação. E ainda, a implementação pode mudar sem causar impacto na aplicação. Agora, no mundo real, a gente também tem exemplos de encapsulamento, né? Se a gente parar para pensar, o mundo é um sistema orientado a objetos. Então veja esse controle. Bom, o controle ele tem os botões e tem um direcional, que formam a interface dessa classe controle. Para eu interagir com qualquer coisa, né, que está dentro desse controle, eu vou utilizar essa interface. Então, quando eu aperto o botão, o controle ele vai disparar uma ação, né, que vai se comunicar ali com o console, e eu não sei, né, como ele vai fazer isso. Né? Toda a complexidade está escondida dentro do controle. Então, é isso que é um encapsulamento. Eu espero que o vídeo tenha sido bastante esclarecedor no que tange principalmente a definição de encapsulamento. Isso porque esse conceito é muito importante para o paradigma orientado a objeto. Outro conceito que a gente vai trabalhar agora é o que a gente chama de polimorfismo. Esse conceito também é um dos pilares da orientação a objeto. Quando eu digo pilares, são conceitos que sustentam a orientação a objeto. Quando a gente desmembra a definição dessa palavra, eu tenho poli, muitos, morfismo, forma. Então, eu tenho muitas formas diferentes de realizar uma mesma coisa. Então, vindo para uma definição teórica, a gente tem representa a propriedade pela qual objetos de classes diferentes possuem tipos de reações particulares a uma mesma operação. Ou então, uma mesma operação pode se comportar de diferentes formas sob diferentes classes. Vou mostrar alguns exemplos que a gente pode definir de forma mais pontual. Então, eu tenho uma mensagem aqui que seria, por exemplo, a chegada do verão.
E essa chegada do verão, ela vai influenciar de forma diferente em cada um dos objetos ao qual ela vai reagir. Então eu tenho a chegada do verão, ela vai ter uma reação para o urso, que vai ser diferente da reação que essa chegada do verão vai ter para a vaca e para os outros animais. Então observem que a mensagem ela é a mesma, no caso a chegada do verão, mas a reação que ela provoca ela é diferente para cada tipo de objeto. Aí se a gente dá a nomenclatura, a gente define como sendo polimorfismo. Quando a gente volta isso para a orientação em objeto e para a modelagem orientada a objeto, eu vou criar um exemplo mais pontual de um método ou de uma operação. Eu tenho um método criar, e esse método criar ele vai agir de uma forma no funcionário, ele vai agir de outra forma no livro, outra forma no exemplar, ele vai agir de forma diferenciada no banco e também na agenda, na agência. A estrutura, os atributos de cada classe é diferente. Então, eu tenho o mesmo método. Se eu fosse implementar um método para cada uma dessas classes aqui, eu teria o mesmo método criar implementado 5 vezes. Então, vamos imaginar a quantidade de linha de código a mais que eu teria nesse programa a qual estou trabalhando, ou mesmo na documentação. Então, eu teria um método representado, documentado desnecessariamente. Isso considerando que eu posso implementar esse método, passar os parâmetros para ele e reutilizar. Lembrando que aqui também eu estou utilizando o conceito de reutilização, só que além do conceito de reutilização, eu estou utilizando o conceito de polimorfismo. Esse método ele vai ser reutilizado, vai ser utilizado de formas diferenciadas, dependendo da classe ou do objeto ao qual ele está agindo, ele está influenciando. Outro exemplo aqui seria, por exemplo, eu tenho um método imprimir. Esse método imprimir, ele vai imprimir um determinado relatório numa impressora. Só que essa impressora, ela pode ser uma impressora a laser ou pode ser uma impressora a jato de tinta. Concordam comigo que o método é o mesmo, só que a reação que ela causa, a forma de imprimir numa impressora a laser é diferente da forma como se imprime numa impressora de jato de tinta. Então, o que acontece? Eu tenho o mesmo método, só que a ação é a mesma, a mensagem é a mesma, desculpa, que é imprimir, só que a reação que ele causa em cada uma dessas impressoras, ela é diferente. Então, isso a gente chama de polimorfismo. E a gente vai representar muito isso lá no diagrama de classes também e vamos exercitar mais à frente. Um exemplo de aplicação de polimorfismo seria, por exemplo, aqui nessa representação da classe. Eu tenho uma classe conta comum, eu tenho uma classe conta especial e uma classe conta poupança. Observem que aqui eu tenho os atributos, todos do tipo protegido. O que quer dizer essa visibilidade? Essa visibilidade quer dizer quando eu tenho esse cerquilho aqui, que esses atributos só podem ser compartilhados nas classes associadas à herança. Se eu tiver outras classes, possivelmente eu vou ter, elas não podem ter acesso a esses atributos. Lembrando que essa visibilidade mais aqui é público e a visibilidade menos, no caso do limite, aqui é privado, ou seja, só essa classe conta especial pode ter acesso a esse atributo limite. Então vamos imaginar que eu tenho essa classe conta comum, onde tudo que seja atributo ou método que é comum a todos os tipos de contas, eles estão representados aqui acima. E o que é específico da conta especial está representado nessa classe, e o que é específico da conta poupança está representado nessa classe. Se a gente fosse olhar, por exemplo, quais são os atributos da conta poupança, observem que aqui não tem representado nenhum. Mas como essa classe herda dessa, os atributos da conta poupança são o número da conta, o código da pessoa, o saldo, data de abertura, o tipo, a data de encerramento, a situação e a senha. E quais são os métodos de conta poupança? Abertura, encerramento, saque, depósito, ver saldo, consulta, validar senha e rendimento. Então eu tenho, lembrando que essa classe filha herda todos os atributos e métodos da classe mãe. Então, nós vamos olhar a seguinte característica, que eu tenho, por exemplo, o método abertura, observem que ele está aqui e ele está aqui embaixo também. Quando eu passo as informações,
Observem que a abertura da conta comum é diferente da conta especial. O método é o mesmo, ele não vai ser reimplementado aqui. A única diferença que existe é relacionada a essa assinatura que ele passa ou os parâmetros que ele passa para ser executado. No caso da abertura da conta comum, são passados os parâmetros código da pessoa do tipo long, o saldo que é do tipo long, o tipo que é inteiro e a senha que é inteiro. No caso da conta especial, esse método abertura ele vai ser reutilizado, só que o conceito de polimorfismo ele vai ser utilizado de forma diferente. Isso porque os parâmetros que vão ser passados vão ser diferentes. Tem o código da pessoa que é long, o saldo que é long, a senha e o limite. Por que o limite existe aqui? Porque a conta especial é um tipo de conta diferenciada da conta comum, porque ela tem um limite que a conta poupança também não tem. Então nós vamos representar isso muito, vamos trabalhar depois para que esses conceitos eles fiquem mais claros. O meu intuito aqui é que vocês compreendam a importância da orientação a objeto e compreendam os conceitos básicos. Então, por exemplo, atributo, método, herança, polimorfismo, abstração, visibilidade. Então, assim, para a gente dar continuidade nas atividades da O04 e 05, quando a gente vai começar a modelar os diagramas UML, eu preciso que esses conceitos estejam claros para vocês. Então, se tiver alguma dúvida, volta, assista os vídeos novamente, tira dúvida comigo pelo ambiente ou com os tutores. Então, vamos resumir para fechar esse vídeo, por que orientação a objeto. O que a gente busca ao modelar orientado a objeto? A gente busca diminuição do tempo e do custo. Isso aqui a gente vai conseguir através da reutilização e do polimorfismo, os conceitos. Atendimento da demanda gerada pela evolução tecnológica. Quando a gente desenvolve em componentes ou através de classes, eu consigo atender de forma mais pontual essa demanda, porque eu posso trabalhar com a reutilização e eu posso desenvolver sistemas computacionais de forma mais rápida. Reutilização de código, facilidade de manutenção. Então, a gente utiliza a orientação a objeto, esse paradigma tem sido muito utilizado por essas características e outras também que eu não mencionei aqui. Essas são algumas das referências que foi utilizado e até mais.